Então, nesse bloco, nós estamos continuando com o desembargador Lázaro Guimarães, como foi dito, professor da Universidade Católica de Pernambuco, mestre pela Universidade Católica de Pernambuco, desembargador do TRF da 5ª Região, decano do TRF da 5ª Região e ex-membro do Conselho Nacional do Ministério Público. E também estamos aqui, como vocês podem ver, com o Alexandre Freire Pimentel, com pós-doutorado na Universidade de Salamanca, mestre e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de processo civil na UFPE, na Universidade Católica, e atual diretor da Escola Judicial Eleitoral do TRE de Pernambuco. O que é que a gente pretende fazer nesse bloco? Vou colocar pontos específicos do novo Código de Processo Civil e pedir as opiniões de vocês dois, tá bom? Eu começo perguntando o seguinte: bom, a Constituição brasileira, ela quando surgiu em 88, foi dito que ela precisava surgir porque a Constituição anterior era uma coxa de retalhos. Tinha 27, 28 emendas, a Constituição de 67 e 69. Bom, agora o Código de Processo Civil, que vai entrar, que deve começar a valer no ano que vem, também foi dito que vai substituir o Código de Processo Civil atual, porque o Código de Processo Civil atual era uma coxa de retalhos, com defeitos de remissões, não é? Era um código cita dispositivos e é contraditório em alguns dispositivos que possui, tal. Bom, mas o fato é que tanto a Constituição quanto o novo Código de Processo foram aprovados de uma maneira um tanto inusitada, porque o texto da Constituição atual, disse o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, o texto da Constituição atual não foi todo votado. O artigo 2º, por exemplo, não teria sido votado e foi publicado algo que não estava exatamente votado, seria implícito considerar a separação dos poderes, tal. E parece que esse novo Código de Processo Civil também passou pelo mesmo procedimento. Na época, no momento da sanção, foi sancionado, foi publicado um texto que não era exatamente igual, para compatibilizar, digamos assim, o texto que foi votado não era exatamente igual ao texto que foi votado. Então, eu pergunto para vocês, esse descompasso, esse às vezes divórcio mais ou menos intenso, não é? Entre o que é discutido, o que é votado e o que é sancionado. É normal, é assim mesmo fora do Brasil? Eu não tenho esse conhecimento quanto à elaboração legislativa de outros países. Não fui lá, foi o professor Alexandre vai poder responder-me a essa pergunta. Mas me parece que é algo que reflete o caldo de cultura no Congresso Nacional. Nós temos deputados, senadores das mais diversas formações. Nós tínhamos no Brasil, tempos atrás, uma Câmara dos Deputados, um Senado cujas lideranças realmente tinham um preparo intelectual muito mais eficaz, muito mais efetivo, muito maior do que nós tínhamos Aleomar Balieiro, e tantos outros, Vieira de Mello, Carlos Lacerda, são pessoas com um preparo intelectual bem maior do que as lideranças políticos, líderes do Congresso. Líderes do Congresso, líderes dos partidos, líderes do governo, que mal sabem, mas mal sabem se expressar em português, né? Não sabem usar a nossa língua. Então, eles são realizados por assessores, e na verdade esses meios de discussão e aprovação de textos no Congresso, eles refletem essa carência de recursos humanos, de formação dos políticos. É muito precário. Só para ainda ativar mais essa discussão, o Dr. Francisco Queiroz, quando esteve aqui, disse o seguinte, que talvez nós não estivéssemos no momento de uma era de códigos.
às vezes é tão difícil votar um código, né? O código trata de tantos assuntos, não é? E será que não é isso também? E muitas vezes esses parlamentares, eles votam, nem sabem o que estão votando. Mas com certeza. Nem sabem o que estão votando. Não tem nenhuma dúvida. Não sabem o que estão votando. Eu recordo que, nas vezes que eu participei de integrei lista para o STJ, e tem que ir, o juiz tem que ir lá na Câmara, no Senado, procurar apoio político. Das vezes que eu tive, realmente eu fiquei impressionado. E pessoas, parlamentares que não sabiam do que é que se tratava, não tinha o menor conhecimento das coisas. Isso me decepcionou bastante. Que é pior, da Constituição. Né? Imagina, a Constituição. Então, isso é um reflexo. Aconteceu em menor proporção com o Código de 73, que ele foi aprovado, promulgado em 73 para entrar em vigor em janeiro de 74. E antes mesmo, nesse período entre 73 e 74, houve algumas reformas, né? Mas pontuais. Né? Hoje, né, o Código de 2015, que vai entrar em vigor agora em março de 2016, também já está sendo reformado, e em pontos assim muito mais relevantes do que aqueles que foram alterados no Código de 73, como esse controle da admissibilidade dos recursos, e são outras proposições aí que vão importar, Exato. Vão importar em alterações assim significativas do projeto. A ordem cronológica, ela deixa de ser obrigatória, passa a ser preferencial, enfim. Nós estamos preocupados lá no tribunal como nós vamos cumprificar, né? Se permanecer no texto do código essa exigência da ordem cronológica. Nós vamos ter que ter a colaboração do pessoal de informática, e isso em prejuízo da nossa atividade, porque nós deveremos que fornecer essas informações, e o nosso gabinete permanentemente ter que fornecer essas informações sobre os diversos tipos de processos, de partes envolvidas, e para obedecer todas aquelas ordens, né, de julgamento. Isso nos tem preocupado. Agora já se pensa, né, em alterar. Esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara e agora referendado no Senado. Já foi aprovado no Senado, né? Com algumas modificações, não sei se vão voltar para a Câmara ou não. A ordem cronológica, ela deixa de ser obrigatória e passa a ser preferencial. E além disso, há alguns enunciados da Infam, e esses enunciados da Infam, esses 62 enunciados da Infam, estão causando bastante polêmica no mundo acadêmico. Há discussões acerca da legitimidade. Os acadêmicos estão reclamando muito, porque a Infam é como se tivesse criado um mini CPC em paralelo. Quando, por exemplo, o 489 do CPC de 2015, ele obriga o juiz a enfrentar todos os fundamentos alegados pelas partes. A Infam já minimiza, dizendo que não, que se esses fundamentos fizerem parte de um precedente, e aí os tribunais de superposição já teriam enfrentado tais fundamentos, então o juiz de piso não precisaria enfrentar. A questão da distinção, ela joga para ser ônus da parte, quando o CPC não diz que com uma série de reflexos que, ao pé da letra, não é o que o código diz. A exigência da fundamentação, né, que realmente um princípio da maior relevância, né, no direito constitucional, a fundamentação das decisões judiciais, administrativas, mas ela levada ao exagero, ela pode criar. Porque nós temos, eu recordo que teve um caso na Bahia que chegou ao Supremo e levou o Supremo a editar uma súmula, né, o verbete de uma súmula em que considerava a desnecessidade de o juiz apreciar as alegações da parte formuladas em peças carbonadas. Isso
o carbono é um instrumento muito antigo, mas eu me lembro que há um verbete da súmula do Supremo. Mas qual foi a origem? Era um advogado, doutor Aristides, ele é conhecido na Bahia como o doutor Trio Elétrico, porque ele era defensor, defendia os pobres, prestava assistência, e quando ele chegava no Fórum do Barbosa, vinha aquela multidão atrás, uma multidão de pessoas que ele assistia, então era chamada de Trio Elétrico. E ele preparava habeas corpus, preparava petições em geral, alegando assim uma série de preliminares que não tinham nada a ver com o caso. Preliminares processuais, preliminares de mérito, né? O juiz passaria semanas para poder examinar todas essas questões. E esses habeas corpus chegaram a preocupar o Supremo, né? E o Supremo então editou esse verbete da súmula, isso já tem muito tempo, em que dizer que o juiz não está obrigado a apreciar as alegações formuladas em peças carbonadas, né, que era usada pelo doutor Aristides. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte, o código lá na exposição de motivos... Só para concluir, com essa exigência agora do código, se inverte a situação, porque o advogado pode arguir uma série de fatos e consequências jurídicas para esses fatos que muitas vezes não tem nada a ver com aquela situação que está sendo resolvida. Então o juiz fica obrigado a apreciar todas aquelas arguições, né? Me parece que quando se pode decidir o processo com a apreciação, digamos, de uma prejudicial, não é? Não, isso aqui está decidido, prejudica tudo mais que foi alegado. E quanto aos precedentes, me parece que essa exigência de o juiz ter que fazer uma comparação minuciosa entre, digamos, um verbete de súmula que ele inclui na sua fundamentação e a situação concreta, o caso concreto, inclusive analisando os precedentes daquele verbete, isso, na verdade, tira até a utilidade da súmula. Porque a súmula foi criada para dar mais rapidez, né? Porque a gente está falando muito nos Estados Unidos, né? O juiz e até o advogado, quando ele faz a indicação de um precedente, ele muitas vezes faz em letras e números, né? E faz aquela indicação e pronto. Quem quiser que vá nos compêndios onde se encontram aqueles precedentes, né? Mas não sei se não precisa chegar a tanto, mas se a gente descreve uma situação fática e sobre aquela situação, né, faz referência à norma jurídica que incide e a interpretação dada a essa norma jurídica pelo precedente judicial, não precisa ver mais do que isso. Né? Mas aí eu pergunto o seguinte, Alexandre, diante disso, na exposição de motivos do novo Código de Processo Civil, ele diz que coloca o funcionamento acima da técnica, que ele não cultiva, eu estou lendo, que ele não cultiva a obsessão em elaborar uma obra magistral, estética. Na verdade, o que ele quer é o funcionamento acima da técnica. Está conseguindo? Há uma intenção nítida nesse sentido. Vou dar um exemplo. Os correspondentes aos atuais 267 e 269 serão o 485 e o 487. Então, aproximadamente, por aí, tem um dispositivo, não sei se é o 488, mas enfim, está por ali, que adota um princípio que é um princípio que já existe nas legislações processuais civis da Europa, que é o princípio da prevalência do mérito sobre as questões de ordem processual. Então, por esse princípio, se o juiz vir que deve extinguir o processo em razão de um defeito processual que não foi sanado, sendo possível a extinção em prol da parte a quem aproveitaria a extinção sem mérito, ele deverá extinguir com mérito. Então, talvez isso exemplifique essa questão da exposição de motivos, que é algo novo, né? Como é novo também, e eu tenho visto isso nesses cursos que eu estou dando, já ministrei 14 cursos para juízes
sobre o novo CPC. A tutela antecipada, antecedente e estabilizada. O artigo 303 e, sobretudo, 304. Inclusive a tutela parcial, não? E tutela o julgamento parcial, antecipação, é o julgamento antecipado parcial. Julgamento parcial de mérito, parcial né? de mérito, está regulamentado. Exatamente. Agora, a estabilização parcial da tutela antecipada antecedente, o novo código é omisso. Ou seja, em pedidos cumulados, poderia haver uma estabilização parcial, já que há a possibilidade de julgamento parcial de mérito. Eu penso que se nós adotarmos essa alternativa, será muito ruim. Me parece que é melhor dizer que, havendo pedidos cumulados, ou simplesmente capítulos de pedidos parcialmente antecipados, requeridos na forma antecedente, não se estabilizam, porque o processo haverá de seguir. E há casos como, por exemplo, a petição de herança cumulada com a investigação de paternidade. Então, você imagine que o juiz antecipe a tutela no pertinente ao pedido de petição de herança, que seja lá para emitir na posse o requerente num dos bens, e que passados aí mais de 2 anos, que é o tempo que as partes possuem para rever aquela sentença que extinguiu com a estabilização, no caso seria parcial, se assim admitisse, no caso seria decisão. E ao final o pedido fosse julgado improcedente, digamos que fosse feito lá um teste de DNA, como ficaria? Haveria uma retroação dos efeitos, porque a cognição era exauriente sobre a cognição sumária. Enfim, isso não está previsto, então é melhor que nós não adotemos isso para essa questão. E esse julgamento antecipado parcial, ele traz uma complexidade muito grande. Tanto que o código não diz que é sentença, chama de decisão. E o recurso é agravo de instrumento. Perfeito. Se realmente o agravo de instrumento fica um pouco desvirtuado, né? Lázaro, você acha que os tribunais, o TRF, por exemplo, considerará que aquelas hipóteses lá do aproximadamente 1021 do novo CPC, o dispositivo que trata do agravo de instrumento, vai ser taxativo mesmo ou não? Realmente aquilo ali, porque eu ensino recursos lá na Católica e tenho me debruçado sobre essa questão. Me parece que não pode, até porque ele se refere no final a outras, né? Previstas em lei. Previstas em lei. E me parece que essa taxatividade realmente é um recuo. Eu tenho pensado assim. É um recuo, porque nós passaríamos a adotar no Código de Processo Civil algo que no processo penal tem sido criticado em relação ao recurso em sentido estrito, né? Porque ele limita a atuação, né, do advogado, do Ministério Público e do próprio juiz em relação à apreciação do recurso em sentido estrito. Que são aquelas hipóteses, né, taxativas quer dizer, o código, se for interpretado assim, significa um recuo muito grande na legislação processual brasileira, né? Aquele sistema fechado, né, que está lá no Código de Processo. De recursos, então, já trocaram no agravo de instrumento, enfim. E aí, o sistema recursal, ele melhorou a questão dos embargos, dos falsos embargos infringentes, a questão desse bom relacionamento que o Código exige em Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, com aproveitamento do processo de forma plena. Falar um pouco de recurso, eu queria que vocês conversassem um pouco sobre essa questão. Me permitam, que realmente essa questão da eliminação dos embargos infringentes. Os embargos infringentes, primeiro, eles hoje em dia, eles substancialmente são automáticos. Embargos infringentes automáticos. Toda vez que não houver unanimidade na turma, tem que se convocar, a turma de 3 tem que se convocar mais 2 juízes para... É a ampliação do julgamento. E isso vai trazer, né, num tribunal grande como é o Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça, né, eles se ampliaram, realmente tem um número, mas o nosso tem 15 um julgamento, um volume de processo, vai ser um transtorno. Porque muitas vezes vamos chamar 2. De onde virão? De onde virão?
Perfeito. Nós temos 2 turmas nas terças, 2 turmas nas terças, 2 turmas na quinta. Né? Então vamos chamar. Então, nós trabalhamos para preparar os processos para as terças, teremos que ficar atentos para também julgar nas quintas, nessas turmas ampliadas. Né? E aí, quinta-feira, teremos que estar lá, porque e vamos ter que julgar. E para julgar, vamos ter que conhecer esses processos que teremos que julgar. Né? Então, vai trazer complicação, principalmente nos tribunais pequenos. Claro. Né? Até nos tribunais, o Tribunal de São Paulo, né? O maior tribunal do mundo. São 360. São 360 desembargadores. Aproximadamente 360 desembargadores, né? Então, essa convocação, nem sei como é que eles vão poder fazer. E eles têm muito processo. Sem dúvida. Eles têm muito processo. Eu queria colocar um ponto aqui que foi objeto de uma crítica feita pelo Marcelo Navarro, que nos engrandece, né? Compondo agora o Superior Tribunal de Justiça, a respeito, salvo engano, do artigo 1021, que acho que o 1021 é o que fala do agravo interno, não tenho absoluta certeza, mas é aquele ponto que tem um parágrafo que diz que o relator do agravo interno não poderá reproduzir os fundamentos da decisão agravada. É preciso que isso seja interpretado de uma maneira que... O juiz já decidiu, o que ele entende relevante a ser decidido no recurso. Né? Ao negar seguimento ou dar provimento ao recurso com base na jurisprudência dominante. Agora, na jurisprudência dominante já não vai passar a exigir. Negar seguimento. Negar seguimento com base no incidente de resolução de causa repetitiva, né? Incidente, ou então com base em verbete de súmula, né? O juiz nega seguimento ao recurso e apresenta o fundamento, diz, essa situação é essa, o precedente é este e realmente não é de seguir o recurso. E depois ele vai ter que encontrar outras palavras ou outra argumentação como. Então, ele pode mudar. Eu fui copidéstico muito tempo na minha vida de jornal, eu saberia fazer isso, só mudando as palavras. Mas a argumentação é a mesma. Pois é. Não vai mudar, não. Sei. Então não tá talvez pode usar outras palavras. Fosse no sentido de que o relator de fato apreciasse os fundamentos que não foram apreciados, evidentemente. Né? Mas normalmente eles atacam a decisão, não tem como. Agora, um aspecto positivo que me parece na parte recursal é a chance de complementação, não só de complementação como já existe hoje no 511 do preparo, mas você não vai decretar a deserção de pronto, você vai oportunizar a juntada de peças, né, que não foram juntadas, talvez pela pressa, falta de tempo que o advogado não tinha. Enfim, isso me parece justo, porque às vezes, quando eu substituí no tribunal, você via agravos de instrumento sem a procuração juntada, sem a certidão de intimação, e aí você não podia nem conhecer, porque não tinha nem como você argumentar que poderia superar o defeito. E você via que a questão de fundo tinha que ser reformada, mas aí por um defeito de forma, você não examinava. Então, os tribunais superiores é que faziam isso realmente demais, né? Eles são extremamente rigorosos quanto a requisitos formais, né? Eles são extremamente rigorosos. Mas um aspecto no sistema recursal que me parece importante e que precisa ser realmente adotado no Superior Tribunal de Justiça, principalmente, é o de que nos embargos de declaração, uma vez interpostos para aclarar, para superar a omissão, a contradição, quando não resolvidos no acordo, se tem como apresentada e não mais se admite, como o Superior Tribunal tem feito, de, muitas vezes até sem que haja realmente omissão, né, de anular o acordo e voltar para o tribunal, porque é um número muito grande
de processos que voltam. E muitos deles que realmente não houve omissão, houve pronunciamento. O Supremo já há um tempo não pensa assim, né? Então, se o advogado argumentou, se tem como pré-questionado. Né? Agora, um agravo interno, com 15 dias úteis, tendo que entrar em pauta... Não pode. Não. Então, parece que é consensual esse código, pode atrasar. Que já com certeza é impossível se atender esse prazo. Porque no processo judicial eletrônico, nós só temos condição de incluir um processo em pauta de julgamento com pelo menos 15 dias de antecedência. Então, hoje é dia 23, não é? De novembro. Eu só tenho disponibilidade até sexta-feira para a pauta de 15 de dezembro. Certo. Você não acha que... não tenho mais como incluir... depois de sexta-feira, eu não tenho como incluir, né, na segunda-feira que vem, em julgamento, pauta de julgamento este ano. Eu estava me referindo ao prazo de interposição. Eu acho que é muito tempo para você interpor um agravo interno. 15 dias úteis. Sim. Para a interposição. Para a interposição, eu entendi. Eu pensei que era para a inclusão, para o julgamento. Não, eu estava me referindo exatamente à ampliação do prazo, que não é uma mera triplicação. Não é de 5 para 15. Úteis, né? São 15 dias úteis. E ainda tem que entrar em pauta. Úteis. Agora, a lei do jeito, essa lei que altera o juízo de admissibilidade dos excepcionais, aprovada na Câmara, é interessante, porque ela mexeu nos prazos recursais. Né? Então, aquele agravo, né, que volta agora com mais força, quando o tribunal de origem negar seguimento ao especial, ao extraordinário, ele retorna para 10 dias. Aquele agravo retorna para 10 dias. E o agravo interno do relator do STJ e do STF volta para 5 dias, ainda que úteis. Mas então, já há Quer dizer, a simplificação. No próximo bloco, eu queria conversar com vocês, quer dizer, estou abusando, mas eu enfim, ter uma oportunidade como essa é muito difícil. Né? Queria conversar com vocês sobre o seguinte: eu quero pegar cada parte do código. O código, atualmente, o novo Código de Processo Civil, tem uma parte geral. Eu queria conversar pontos específicos, aqueles principais, não precisa ser muito sobre cada uma das partes do novo Código de Processo Civil. A gente continua no próximo bloco.